Olá, amigos! Sejam bem-vindos à terceira parte da aula do curso de Metodologia de Pesquisa Científica sobre projeto de pesquisa. Hoje nós vamos trabalhar sobre redação e formatação do projeto de pesquisa. Então, os objetivos de aprendizagem diz respeito a conhecer os princípios gerais da redação científica e redigir um projeto de pesquisa de acordo com as orientações da ABNT. Então, a princípio, vamos falar sobre a redação científica de uma maneira bem rápida, bem direta, mas que é muito importante para levarmos em conta no momento que a gente vai escrever. Nós estamos acostumados a uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais direta, no dia a dia, com os nossos amigos, com os nossos professores, com os nossos colegas de trabalho. Mas no momento que eu vou realizar um projeto de pesquisa ou vou escrever um artigo científico, eu tenho que pensar do ponto de vista da redação científica. Então nós temos que pensar numa linguagem que facilite a compreensão do leitor, mas ao mesmo tempo não permita nenhum equívoco com relação à interpretação. Essa modalidade de linguagem é chamada de redação científica. Ela tem alguns princípios fundamentais que a gente deve seguir. A clareza é um deles. É a clareza que nos vai garantir uma compreensão fácil, sem interpretações erradas do que nós estamos querendo dizer. Para que nós escrevamos de uma forma clara e objetiva, nós temos que pensar uma frase sempre em ordem direta, utilizando voz ativa. A ideia é usar frases curtas para introduzir os parágrafos, o que daria uma ênfase na ideia que vai ser desenvolvida naquele parágrafo. Depois nós podemos usar frases mais longas à medida que nós estamos argumentando sobre aquele assunto. Não devemos usar excessivamente nem uma forma nem outra, já que o uso excessivo de frases curtas vai gerar uma fragmentação no fluxo das ideias, e de frases longas pode gerar rodeios e dificuldades de compreensão. Então nós temos que ter bom senso em relação à forma como utilizamos as frases longas e as frases curtas. A ideia, não se esqueçam, é sempre apresentar de maneira objetiva, clara e que não dê possibilidade de uma segunda interpretação. E as abreviaturas, normalmente nós vamos utilizar, mas temos que lembrar que sempre que elas aparecem pela primeira vez, precisa ter o seu nome por escrito grafado entre parênteses. A partir daí, nós podemos usar só a abreviatura no restante do texto. Segunda característica da redação científica, eu preciso ter precisão, ou seja, vamos usar sempre termos muito específicos, vamos usar os termos diretos relacionados à área de interesse, aquela área de estudo, vamos eliminar qualquer termo inexato ou generalista, como por exemplo, muito, pouco, há algum tempo. Ou seja, são termos que deixam margem para uma interpretação do leitor. E a redação científica não nos permite isso. Nós temos que ter termos que dê a interpretação exata, com precisão. Além disso, nós também podemos pensar em objetividade e concisão. Então, nós vamos trabalhar cada uma das ideias sem rodeios, economizando palavras, mas de forma que todos os dados e informações estejam ali colocados no nosso trabalho. Só que uma coisa bem importante, gente, não devemos repetir essas ideias. Então, nós devemos trabalhar com uma ideia, finalizar aquela ideia e passar para o próximo tópico. Não há necessidade de retomarmos cada ideia, principalmente no momento da introdução ou da discussão. Palavras desnecessárias e repetidas, elimina-se. Não vamos ficar buscando sinônimos, vamos simplesmente eliminar para que a organização das ideias flua de maneira tranquila, clara e direta. Com relação
ao projeto de pesquisa e a sua redação dentro das normas científicas, não podemos esquecer de respeitar as questões gramaticais. Então, nós temos que usar a concordância verbal e nominal adequada, pontuação, acentuação, a reforma ortográfica mais atual. Afinal de contas, nós estamos trabalhando com um texto que vai ser lido por outras pessoas e que deve ser bem organizado e bem escrito. Nesse sentido, nós podemos pensar no uso da terceira pessoa, tá? O uso da terceira pessoa do singular. Então, o uso dessa pessoa favorece a impessoalidade e é bastante recomendado do ponto de vista da redação científica. Uma outra alternativa seria o uso da primeira pessoa do plural, no sentido da representação de toda a equipe que atuou dentro daquela pesquisa. Então, o nós é uma alternativa aceitada, ela está sendo usada com mais frequência dentro da redação científica, mas ainda o uso da terceira pessoa do singular, a forma impessoal, é a mais trabalhada atualmente. Outra coisa que nós devemos evitar é o uso de acho ou suponho. Quando você é um pesquisador, você vai afirmar alguma coisa. Então, não cabe lugar para verbos que gerem segundo as interpretações. Então, aqui você cai no risco de não estar usando uma linguagem precisa. Portanto, elimine o acho e o suponho do seu projeto de pesquisa ou do seu artigo. E uma coisa super importante é que todos os dados que estão referenciados, todos os títulos, todos os autores, todas as pesquisas, monografias, dissertações, ou seja, toda a referência bibliográfica que você utilizou tem que aparecer na tua referência bibliográfica, tá? Então, nós temos que referenciar e nós não podemos correr o risco de sermos acusados de plágio. Ou seja, a partir do momento que eu utilizo as ideias, os resultados, as conclusões de outros autores, nada mais justo é de dar a fonte da onde foi tirada aquela informação. Então, tudo que você utilizar do ponto de vista do projeto de pesquisa, seja na introdução, seja na justificativa, tem que aparecer depois na referência bibliográfica. Bom, a estrutura física formal do projeto pode ser dividida em estrutura pré-textual, textual e pós-textual. Na estrutura pré-textual, eu vou ter capa, folha de rosto e sumário. Na estrutura textual, eu vou ter introdução, revisão de literatura, justificativa, objetivos, metodologia, cronograma e os recursos. E na estrutura pós-textual são as referências bibliográficas. Então vejam, essa aqui é a sequência com que o projeto deve ser estruturado a partir de cada um dos elementos que o compõem. Então nós já vimos individualmente a maioria desses elementos nas aulas anteriores. Nessa aula, a nossa expectativa é oferecer para vocês as formas corretas para a formatação, para a apresentação impressa do projeto de pesquisa. Em relação à estruturação da capa do projeto de pesquisa, existem alguns elementos que são fundamentais e devem aparecer, como, por exemplo, o nome da universidade e o curso que você está fazendo, seguido pelo nome do aluno, o título do projeto, o local e o ano em que esse projeto foi apresentado ou será apresentado. Então, observem aqui que nós temos as letras todas maiúsculas, tá? Em caixa alta. Elas podem ser tanto na fonte Arial quanto na fonte Times New Roman, desde que você use a mesma fonte em todo o projeto de pesquisa. Então, elas têm a fonte 14 e negrito. A contracapa tem uma pequena diferença em relação à capa. Por quê? Porque aqui vai aparecer a nota explicativa, ou seja, vai dizer qual é o curso, vai dizer para que aquele trabalho se propõe. Então, nós vamos ter agora a apresentação do nome do aluno, logo no início da página, seguida do título do projeto, e subtítulo se houver,
O ano e o local que o projeto vai ser apresentado continuam lá embaixo, mas aqui no meio da página, aproximadamente, tá, com um recuo grande em relação à margem, nós temos que colocar a nota explicativa. Essa nota explicativa vai me dizer para que aquele projeto está sendo apresentado, para qual instituição e qual o professor orientador que é responsável pela orientação desse projeto. Então, mantém-se letra maiúscula nesses tópicos, com negrito, tamanho 14, mas a nota explicativa vai ser em tamanho 10 e sem negrito. Toda essa estrutura com espaçamento simples. Depois da capa e contracapa, ou também chamada folha de rosto, a gente vai fazer o sumário. Então, o sumário aparece com o título centralizado e tem que vir elencando cada uma das etapas, componentes do projeto de pesquisa. Então, aqui nós colocamos como exemplo introdução, revisão, objetivos, justificativa, metodologia, cronograma, recursos e referências. Então, o sumário deve ter uma segunda coluna justificada, e que apresenta o número da página em que cada um desses elementos está dentro do projeto. Então, na introdução, como nós já vimos anteriormente, eu vou fazer um texto. Esse texto é a base teórica para definir o problema e depois termina com a apresentação do problema de forma bem clara. Nós podemos pensar na introdução como se fosse um funil, que vem da apresentação do tema de uma forma mais ampla, segue um breve referencial teórico, como os conceitos recentes, as lacunas, as controvérsias, a necessidade de inovação em relação àquele tema e culmina com uma apresentação clara e direta do problema de pesquisa. Então, essa é a estrutura que vai aparecer na introdução. Depois vem a revisão de literatura, onde nós vamos apresentar o referencial teórico, que vai nos orientar em relação à execução desse projeto de pesquisa. Eles podem ser apresentados, os referenciais, em ordem cronológica, como por exemplo aqui, em que eu vou colocar cada um dos artigos num parágrafo, seguido do seu resumo. Então, nós estamos apresentando a literatura em ordem cronológica, ou eu posso apresentar em ordem de assunto, né? Então, por exemplo, aqui temos a revisão de literatura e o primeiro tópico que vai ser tratado é a respeito da prevalência. Isso vai da definição do próprio autor, juntamente com o seu orientador, qual é a melhor forma de fazer essa apresentação da revisão de literatura no projeto. Depois vem os objetivos, como nós já vimos também na aula anterior, eu vou ter objetivo geral, vou ter objetivos específicos. A ideia aqui é sempre apresentá-los sob a forma de uma lista, tá? E não se esqueçam que os verbos vêm como a primeira palavra da frase e sempre no infinitivo. Então, eu tenho a apresentação do objetivo geral, o mais amplo, mais global, e depois os objetivos específicos, que vão nos mostrar as ações que o pesquisador se propõe para atingir o objetivo geral. Depois disso, nós vamos colocar a parte relativa à justificativa, onde vamos descrever a relevância, o mérito desse estudo, tá? Sempre vem depois da seção dos objetivos, porque é importante que a gente se justifique após saber exatamente o que vamos estudar, e ela é apresentada sob a forma de um texto. A metodologia, da mesma forma, é um texto em que vai aparecer todos os tópicos, todas as etapas envolvidas na execução do projeto, e normalmente a metodologia vai ter várias subseções relacionadas com o tipo de estudo a ser desenvolvido. Tá? Então, aqui eu coloquei 2 exemplos, de acordo com a ideia, de acordo com a forma como você vai trabalhar e com o tipo de pesquisa que você se propôs a fazer, você vai conseguir definir quais são os subtópicos ou quais são as subseções da metodologia, e elas vão aparecer como esses títulos à medida que o texto vai sendo apresentado. A próxima etapa, então, é a apresentação do cronograma.
Então, nós vamos fazer um quadro e vamos colocar lá a previsão para a execução de cada uma das etapas. Então, aqui nós vamos ter cada uma das etapas definidas, de acordo com o pesquisador e seu orientador. E aqui na primeira linha, nós teremos o ano e os meses que você tem como prazo para a execução dessa pesquisa. É interessante um cronograma bem definido para que você possa avaliar se o andamento da pesquisa está em dia ou se você precisa acelerar esse andamento para que você consiga entregar esse trabalho com tempo hábil. Os recursos são os recursos humanos, materiais, tecnológicos necessários para a realização da pesquisa. Então, também vão ser apresentados sob a forma de quadros, né? Então, coloca-se todos os elementos que são necessários nessa primeira coluna e depois o valor específico de cada um para que a gente possa submeter esse projeto para uma agência financiadora ou conseguir algum outro tipo de financiamento, se for o caso. O último elemento são as referências bibliográficas. Nós vamos utilizar sempre as normas da ABNT, que são as normas utilizadas no nosso país, e a gente vai utilizá-las em ordem alfabética, tá? Então, aqui são alguns exemplos de referências bibliográficas, mas como nós também já comentamos na aula anterior, existe um manual dentro do site da Biblioteca Central aqui da UEPG, onde nós podemos fazer o download desse livro para realizar cada uma das referências bibliográficas, seja de livro, de artigo, de monografia ou qualquer outra fonte que tenha sido utilizada. E a formatação propriamente dita. Então, sempre vamos utilizar o papel A4, a impressão somente no anverso da folha, em cor preta. Nós vamos utilizar a impressão colorida se houver ilustrações, caso contrário, não devemos utilizar. A fonte do texto como um todo é o Times New Roman ou o Arial 12. Existem algumas exceções, como nós já vimos, por exemplo, na capa, né? Como nós já vimos a nota explicativa, citações com mais linhas, notas de rodapé, paginação, legendas de ilustrações, de tabelas ou de quadros. Tá? O espacejamento é de 1,5, exceto também capas, citações, notas de rodapé, paginação e legenda. E as margens, isso aqui já vale desde a capa do projeto. Então, todas as páginas têm que apresentar essas margens. A superior e esquerda, 3, a inferior e direita, 2. Então, aqui, 3 e 3. E 2 e 2, que são as margens que vão aparecer em todo o projeto de pesquisa, tá? E não esqueçam que sempre o espacejamento é 1,5. O título da seção, ele pode aparecer em tamanho 12, normalmente alinhado à esquerda. Pode-se utilizar negrito, indica-se ao negrito para você dar um destaque para esse título da seção. E o recuo do parágrafo é de 3 centímetros. Então, depois de 3 centímetros que você vai iniciar a digitação do texto. A numeração vai ser sucessiva e o título da subseção não deve ser igual ao título da seção. Então, nós podemos utilizar em maiúsculas em negrito o título da seção, minúsculas em negrito, por exemplo, o título da subseção. Assim você vai hierarquizar os títulos das seções e das subseções no seu trabalho. Em relação à paginação, é necessário que ela seja feita no nosso projeto de pesquisa. Ela é contada a partir da folha de rosto, mas o número só vai aparecer na página a partir da introdução, ou seja, a primeira folha da parte textual do nosso projeto. Então, as páginas os números de páginas são colocados aqui no canto superior direito da folha, tá? Em algarismos arábicos. Agora, existem alguns projetos que já contemplam, por exemplo, a inclusão de figuras, ou a inclusão de gráficos, ou a inclusão de tabelas.
Então existe também uma padronização dentro da ABNT para esses elementos e como colocá-los no texto. Então, se nós temos uma figura, normalmente eu vou inserir uma legenda para essa figura, que vai aparecer na parte superior da figura, e a fonte vai aparecer na parte inferior, tá? Então, tanto a legenda quanto a fonte, ela vai aparecer em tamanho 10 e espaçamento simples, tá? Então, aqui é uma das exceções em que o espaçamento 1,5 e a letra tamanho 12 não devem ser usados. A mesma coisa vale para os gráficos, então aparece o título do gráfico na parte superior e a fonte na parte inferior, sempre com fonte tamanho 10 e espacejamento simples. O quadro da mesma forma, tá? Então, título do quadro superior, a fonte inferior. É bem importante lembrar que nós só vamos chamar de quadro quando nós temos as bordas fechadas. Se as bordas não são fechadas, elas são tabelas. Então, para todos esses elementos, sempre vamos ter o título na parte superior, a fonte na parte inferior, letra tamanho 10, como já foi dito anteriormente. Então, eu espero que a partir desses critérios, dessas normas que nós passamos para vocês, vocês consigam redigir e formatar da maneira correta o projeto de pesquisa. Muito obrigado pela atenção e espero vê-los numa próxima aula.